Ele achou que um fone caro lhe dava o direito de me tratar como lixo na minha própria casa. Sou Aparecida, 74 anos, e moro na Penha desde a época do trem a vapor. Ameaçou me jogar no asilo, mas esqueceu quem paga a conta de luz. O calor do subúrbio do Rio de Janeiro tem um peso diferente quando a gente envelhece. Parece que o ar fica espesso, grudando na pele, lembrando a todo instante que o tempo passou e que o corpo já não tem a mesma pressa de antes. Era uma terça-feira daquelas em que até os cachorros de rua procuram a sombra do meio-fio para não queimar as patas. Minha cozinha estava silenciosa, do jeito que eu sempre gostei. O único som era o gotejar lento do filtro de barro no canto da pia e a voz abafada do locutor no meu radinho de pilha, sintonizado na rádio AM, noticiando as confusões da cidade grande. Eu estava em paz. Ou, pelo menos, tentava acreditar que estava. 35 anos da minha vida foram passados na cozinha da Escola Estadual Souza e Silva. Fui merendeira com muito orgulho. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus lotados e passava o dia descascando cebola, alho, batata e cenoura para encher a barriga de 300 crianças que muitas vezes só tinham aquela refeição quente no dia. Minhas mãos guardam as marcas dessa época. As articulações engrossaram, os dedos ficaram tortos pelo reumatismo e a pele, fina como papel de seda, carrega pequenas cicatrizes de queimaduras de óleo e cortes de faca. Mas são mãos honestas. Mãos que ajudaram meu falecido marido, o Osvaldo, a levantar este sobrado tijolo por tijolo. Trocamos muita mistura do almoço por saco de cimento. Cada piso verde desta cozinha, cada rachadura no reboco da varanda tem a nossa história, o nosso suor. E, no entanto, ali estava eu, pisando em ovos dentro do meu próprio castelo. Meu neto, Felipe, tem 22 anos. É filho da minha caçula, que foi tentar a sorte em Portugal e deixou o menino comigo só até ele se ajeitar. Isso foi há 3 anos. Ajeitar, no dicionário dele, significava trancar a matrícula na faculdade de administração, acordar às 3 da tarde, comer o que eu deixava nas panelas e virar a madrugada trancado no quarto, gritando para uma tela de computador. Ele dizia que era atleta. Pro player. Era a palavra estrangeira que ele usava enquanto mastigava de boca aberta o pão que eu comprava com o dinheiro suado da minha aposentadoria. A casa, que antes cheirava a cera de chão e café coado no pano, passou a ter um ar de tensão constante. O quarto de Felipe ficava no fim do corredor, mas a presença dele esmagava a casa inteira. Eram fios embolados pela sala, caixas de pizza vazias deixadas no sofá, copos sujos acumulando mofo na mesa do computador. Quando eu pedia, com a paciência que a vida me ensinou a ter, para ele lavar um prato que fosse, a resposta era sempre um suspiro de impaciência, um revirar de olhos e um resmungo de que eu não entendia a pressão que ele sofria. Pressão. Um menino criado a leite com pera, debaixo de um teto que não construiu, reclamando de pressão porque precisava apertar botões coloridos num teclado que brilhava no escuro. O que é do homem o bicho não come, diziam os antigos. A falta de vergonha na cara, pelo visto, também não. Naquela tarde específica, ele havia saído do quarto por volta do meio-dia, com os olhos vermelhos e o cabelo amassado. Foi até a geladeira, bebeu água no bico da jarra, coisa que eu detesto e ele sabe muito bem, e me olhou com uma seriedade que beirava a arrogância. Vó, hoje à tarde eu tenho a final do torneio. É uma partida de R$5.000. Vai ter gente do mundo inteiro assistindo. Pelo amor de Deus, não faz barulho. Não liga a televisão, não bate panela, não fica arrastando chinelo pela casa. A senhora finge que nem existe até às 6 da tarde, entendeu? Ele não pediu. Ele ordenou. Eu engoli seco. A vontade que me deu foi de pegar o pano de prato e dar-lhe umas boas lambadas nas costas, como eu fazia com as crianças levadas na escola. Mas a idade traz uma sabedoria cansada. A gente começa a evitar a fadiga. A gente começa a se encolher para não dar trabalho, para não criar caso. Eu apenas balancei a cabeça e continuei passando meu café. Ele voltou para o quarto e bateu a porta com força. O relógio de parede marcou 3:30 da tarde. O calor estava insuportável. Eu decidi que ia fazer uma faxina leve nos armários debaixo da pia, só para passar o tempo e manter a mente ocupada. Lá no fundo do armário estava a minha panela de alumínio batido, aquela grande,
que o Osvaldo me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Era uma panela pesada, grossa, perfeita para fazer feijoada. Eu a puxei pelo cabo para limpar a prateleira de baixo. Foi um descuido de fração de segundos. Uma pontada aguda de dor cortou o meu pulso direito. O reumatismo, que costuma ser mais cruel nos dias quentes e abafados, resolveu dar o ar da graça de supetão. Meus dedos falharam, perderam a força e a panela escorregou. O barulho foi ensurdecedor. O alumínio grosso bateu no piso de cerâmica, quicou e rolou fazendo um estrondo de sino de igreja velha, ecoando pelas paredes da cozinha e viajando direto pelo corredor. Eu prendi a respiração. Meu coração deu um salto no peito, não pela dor na mão, mas pelo pavor do que viria a seguir. E foi aí que eu percebi a gravidade da minha situação. Eu estava com medo dentro da minha própria casa. Medo de um menino cujas fraldas eu mesma troquei. Não deu nem 5 segundos. A porta do quarto no fim do corredor foi escancarada com um chute. Os passos dele eram pesados, marchando como um soldado furioso vindo em minha direção. Felipe invadiu a cozinha. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele usava aquele fone de ouvido enorme, pendurado no pescoço, piscando luzes azuis e vermelhas. Os olhos dele não tinham um pingo de respeito, não viam uma avó ali. Viam apenas um incômodo, um estorvo. O que foi que eu acabei de falar? Ele berrou, apontando o dedo na minha cara. A voz dele era tão alta que o radinho de pilha pareceu emudecer. Eu tentei me explicar, ajeitando o avental, sentindo minhas mãos tremerem de nervoso. Meu filho, a panela escorregou, a minha mão doeu. Eu não quero saber da sua mão. Ele me cortou, cuspindo as palavras, dando um passo à frente. O tamanho dele me fez recuar instintivamente contra a pia. Você é surda? Você é burra? Eu falei que tô numa partida de 5.000 reais. 5.000, caramba! Você tem noção do que é isso? Você nunca viu esse dinheiro na sua vida de cozinheira de 5ª categoria? As palavras bateram no meu peito como pedras. Cozinheira de 5ª categoria. O suor que pagou o teto que o abrigava, reduzido a lixo. Eu tentei manter a dignidade, ergui o queixo, mesmo sentindo os olhos marejarem. Felipe, não levante o tom de voz para mim. Você está na minha casa. Foi a pior coisa que eu poderia ter dito. Ele soltou uma risada seca, debochada, daquelas que cortam a alma de quem escuta. Sua casa? Sua casa? Ele abriu os braços, olhando ao redor com nojo. Isso aqui é um museu caindo aos pedaços. E quer saber de uma coisa, velha surda? Se você atrapalhar meu jogo de novo, se você fizer mais um barulhinho nessa porcaria de cozinha, eu vou ligar para a minha mãe e falar que você não tem mais condições de morar sozinha. Eu te mando pro asilo hoje mesmo. Fica quieta ou te mando pro asilo, entendeu? Você não serve para mais nada além de atrapalhar. O mundo parou. O ventilador de teto continuou girando, arrastando o ar quente. O filtro de barro deixou cair mais uma gota. Plim! Mas o silêncio que se instalou dentro de mim foi absoluto, gelado e assustadoramente lúcido. Asilo. Ele usou a palavra que é o maior pesadelo de qualquer pessoa de cabelo branco neste país. Ameaçou me jogar num depósito de velhos, me arrancar do lugar onde as paredes conhecem o meu cheiro, onde cada móvel foi comprado com renúncia e sacrifício. E por quê? Por causa de um jogo. Por causa de barulho. Por causa de 5.000 reais virtuais, disputados por um moleque que não sabe o preço de 1 quilo de feijão no mercado da esquina. Ele não esperou minha resposta. Deu as costas, marchou de volta pelo corredor, entrou no quarto e bateu a porta com tanta violência que o vidro da janela da sala tremeu nas esquadrias. O som da tranca girando ecoou logo em seguida. Ele havia se isolado de volta no seu mundo de fantasia, onde ele era o rei e eu era apenas a camponesa descartável. Fiquei ali, parada no meio da cozinha. Olhei para a panela de alumínio caída no chão. Abaixei-me lentamente, sentindo o joelho estalar, e a peguei. Coloquei-a em cima da pia. Minhas mãos não tremiam mais. O choro que estava preso na garganta havia secado, evaporado no calor da penha. A humilhação tem um gosto amargo, mas quando a gente mastiga ela direito, ela vira combustível. Passei a vida inteira abaixando a cabeça.
Abaixei a cabeça para o diretor da escola que cortava a verba da merenda e mandava eu fazer milagre com salsicha e fubá. Abaixei a cabeça para os médicos do SUS que me faziam esperar 6 horas por uma receita de remédio para a dor. Abaixei a cabeça quando minha filha foi embora e me deixou com o pacote do filho criado sem limites. Eu passei 74 anos sendo a dona Aparecida que aguenta tudo, a velha boazinha que engole sapo para manter a paz da família, a idosa invisível que só serve para passar café e lavar calcinha. Eles acham que, porque a nossa carne fica flácida e nossos passos ficam curtos, a nossa mente também apodrece. Eles acham que o respeito tem prazo de validade, que quando a gente passa dos 70, a gente perde o direito de mandar no próprio nariz. Felipe olhou para mim e viu uma velha surda, impotente, assustada com a ameaça de um asilo. Mas ele cometeu o pior erro que um hóspede arrogante pode cometer. Ele esqueceu de olhar para as fundações do lugar onde ele estava pisando. Caminhei a passos lentos até a geladeira. Peguei o ímã de propaganda da farmácia e puxei a conta de luz que estava presa ali. Encarei o papel amarelo da Companhia de Energia do Rio de Janeiro. Estava no meu nome, Aparecida de Fátima Silva. Pago em dia. Pago com o dinheiro da minha aposentadoria de cozinheira de 5ª categoria. O sol forte lá fora começava a inclinar, lançando sombras compridas pelo chão da cozinha. O calor ainda era opressor, mas de repente, o ar pareceu mais fácil de respirar. Uma calmaria estranha tomou conta de mim. Não era a paz da submissão. Era a frieza de quem acaba de descobrir que o inimigo deixou a porta do castelo destrancada. Ele precisava daquela energia para ganhar os 5.000 reais. Ele precisava da minha luz, da luz que eu pagava para sustentar a arrogância dele. O asilo era a arma dele. Qual seria a minha? Dobrei a conta de luz em 4 partes e a guardei no bolso do avental. O corredor comprido e escuro se estendia à minha frente. Lá no final, a luz colorida do quarto do meu neto vazava por baixo da fresta da porta, como um veneno neon escorrendo pelo chão de taco. A ameaça dele ainda ecoava na minha cabeça, batendo como um martelo. Fica quieta ou te mando pro asilo. Respirei fundo, sentindo o cheiro da minha casa, da minha vida. Caminhei devagar até a entrada do corredor, meus olhos se fixando não na porta trancada de Felipe, mas sim na velha caixa de força de ferro, chumbada na parede bem ao lado do quarto dele, coberta por camadas e camadas de tinta branca descascada. A tinta branca descascada daquela caixa de ferro guardava mais do que fios velhos e disjuntores empoeirados. Guardava a história do meu suor. Fiquei ali parada, no corredor mal iluminado, ouvindo o som abafado que vinha do quarto do meu neto. Era um barulho frenético de teclado, um tec-tec-tec miúdo e irritante, acompanhado de xingamentos em inglês que eu não entendia, mas cujo tom agressivo eu conhecia muito bem. Ele estava no mundo dele, o mundo mágico, onde ele era um guerreiro, um atleta, um rei, e eu estava no meu. O mundo real, feito de tijolo, cimento e contas a pagar. Passei a ponta dos dedos calejados sobre a tampa de metal da caixa de luz. O frio do ferro contrastava com o calor infernal daquela tarde na penha. Fechei os olhos por um instante e a memória me puxou pelo braço, me levando de volta para o ano de 1982. Eu era uma mulher de 30 e poucos anos, com os braços fortes de tanto bater massa de pão e carregar panela. O Osvaldo, meu falecido marido, estava exatamente naquele mesmo lugar do corredor, de pé em cima de um caixote de madeira, com uma chave de fenda na boca e a camisa suada grudada nas costas. Ele estava instalando a fiação da casa. Lembro do cheiro de fita isolante e do pó de gesso no ar. "Presta atenção, Cida", ele me disse naquele dia, tirando a chave de fenda da boca e apontando para os fusíveis de louça, aqueles antigos, redondos e pesados. "O coração da nossa casa é isso aqui. Cada botãozinho desse controla um pedaço do nosso suor. Se um dia der curto-circuito, se a coisa esquentar demais, você vem aqui e corta o mal pela raiz. Nunca dependa de homem nenhum para trocar um fusível ou apagar um incêndio na sua própria casa. Ouviu bem?" Eu ouvi, Osvaldo. Eu ouvi muito bem. Abri os olhos e a imagem do meu marido se desfez nas sombras do corredor, dando lugar novamente à porta trancada do quarto de Felipe.
A ameaça dele ainda ardia no meu peito. Asilo. A palavra tem gosto de abandono, de remédio esmagado na papinha, de fim de linha. Ele achou que disparando essa palavra me reduziria a pó. Achou que eu ia correr para o meu quarto, enfiar a cabeça no travesseiro e rezar um terço pedindo clemência. Mas o Felipe não me conhece. A minha filha, Sandra, mãe dele, blindou esse menino do mundo real. Criou o garoto a leite com pera, pagando cursinho caro, comprando tênis de marca, enquanto a mãe dela aqui continuava pegando ônibus lotado de madrugada. A Sandra esqueceu de contar para o filho de onde viemos. Esqueceu de contar quem é a mulher que ele chamou de cozinheira de 5ª categoria. Dei as costas para a porta do quarto dele e caminhei em direção ao meu. Meus passos agora eram silenciosos, firmes, sem o arrastar de chinelos que ele tanto odiava. Eu não fui apenas uma mulher que descascava batatas. Ser merendeira de escola pública no Rio de Janeiro não é trabalho para gente fraca. É preciso ter estômago de avestruz e couro de jacaré. Lembrei de uma manhã de novembro, muitos anos atrás, quando um fornecedor da prefeitura encostou o caminhão no pátio da escola estadual Souza e Silva. O homem, um sujeito de terno barato e corrente de ouro grossa no pescoço, desceu com as caixas de carne para a merenda das crianças. Quando abri a primeira caixa, o cheiro de carniça subiu pelo meu nariz. A carne estava verde, estragada, imprópria até para cachorro de rua. O sujeito sorriu amarelo, enfiou uma nota de R$ 50 no bolso do meu avental e disse mansinho: Dona Cida, a senhora lava com vinagre que o cheiro sai. As crianças nem vão notar. Faz a vista grossa que a gente se ajeita. Eu tirei a nota do meu bolso, amassei e joguei na cara dele. Fui até o portão da escola, tranquei o cadeado e avisei que dali o caminhão não saía até a polícia chegar, ou a rádio do bairro ser chamada. O homem gritou, ameaçou, disse que eu era uma Zé Ninguém, que ele tinha costas quentes na política e que eu ia perder meu emprego. Eu cruzei os meus braços, plantei os pés no chão de cimento do pátio e não arredei 1 milímetro. A diretora tremeu, os professores se esconderam, mas eu fiquei. A carne voltou, o sujeito foi denunciado e as crianças da minha escola comeram macarrão com ovo naquele dia, mas comeram com dignidade. Eu enfrentei marmanjo de colarinho branco que roubava comida de criança. Eu não ia baixar a cabeça para um moleque de 22 anos que roubava a minha paz. Entrei no meu quarto. Era um cômodo simples, com cheiro de lavanda e naftalina. Fui direto até o guarda-roupa de embuia maciça, aquele que o Osvaldo comprou de segunda mão e restaurou com óleo de peroba. Abri as portas pesadas, que rangeram levemente. Na prateleira de cima, escondida atrás das pilhas de cobertores de lã que eu raramente usava no calor do Rio, estava a minha caixa forte. Não era um cofre de banco. Era uma daquelas latas redondas e azuis de biscoito amanteigado dinamarquês, que toda avó brasileira tem em casa. A maioria das pessoas acha que dentro de uma lata dessas só tem agulha, linha de costura e botão solto. Mas a minha guardava a minha vida de papel. Peguei a lata, sentei na beirada da cama de casal e tirei a tampa. O cheiro de papel velho e guardado subiu ao meu rosto. Lá dentro, cuidadosamente dobrados e organizados dentro de sacos plásticos, estavam os meus documentos. Peguei o envelope pardo mais grosso e abri. Puxei a escritura do sobrado. O papel oficial com timbre do cartório do 15º ofício, cheio de carimbos e assinaturas. Passei o dedo indicador, torto pelo reumatismo, sobre as linhas datilografadas até encontrar o trecho que importava. Estava lá, preto no branco. Proprietários, Osvaldo Nunes Silva e Aparecida de Fátima Silva. Com o falecimento do Osvaldo, a casa passou a ser inteiramente minha. Não havia usufruto, não havia partilha pendente. A casa era minha e ponto final. Embaixo da escritura, puxei o carnê do IPTU daquele ano, pago em cota única em janeiro com o desconto de aposentada. Depois, puxei os comprovantes do INSS, provando que o dinheiro que caía na minha conta era fruto de 35 anos de contribuição e não de esmola de parente. Coloquei os papéis espalhados sobre a colcha de retalhos da cama. Olhei para eles como um general olha para um mapa antes da batalha. O Felipe não tinha ideia do que falava. A ameaça do asilo era um blefe sujo, uma covardia usada para amedrontar quem ele julgava ser ignorante.
Para alguém me colocar em um asilo contra a minha vontade, teriam que provar que eu não tenho saúde mental ou física para me sustentar. Teriam que provar que eu sou um perigo para mim mesma. E ali estava eu, lúcida como a água do meu filtro de barro, dona do meu nariz, dona do meu teto e com as contas em dia. A Sandra, lá em Portugal, limpando o chão de padaria para mandar euros de volta, não tinha poder nenhum sobre a minha casa. E o Felipe, muito menos. O que é do homem, o bicho não come. E o que é da mulher, se ela for esperta, ninguém toma. Eles confundiram a minha paciência com lerdeza. Confundiram o meu silêncio com submissão. Dizem que a avó é mãe com açúcar. A gente mima, a gente faz o prato preferido, a gente passa pano para as malcriações porque não queremos ver a família desunida. Mas açúcar demais apodrece os dentes e envenena o corpo. Eu dei tanto açúcar para o Felipe que criei um parasita dentro da minha própria casa. Um parasita que agora ameaçava devorar a hospedeira. Recolhi os papéis com cuidado, alinhando as bordas. Coloquei tudo de volta no saco plástico e fechei a lata de biscoitos. Guardei-a no fundo do guarda-roupa, atrás dos cobertores, o meu cofre invisível. A segurança de saber quem eu era e do que eu era dona já havia preenchido o meu peito. A fraqueza, o choro preso na garganta, o tremor nas mãos, tudo isso havia ficado no chão da cozinha, junto com a panela caída. Levantei da cama. O relógio na parede do quarto marcava 4h15 da tarde. A tal partida de R$ 5.000 dele ia até às 6. Eu ainda tinha tempo. Muito tempo. Saí do quarto e atravessei a sala em direção aos fundos da casa. A porta da cozinha estava aberta, deixando entrar o bafo quente do quintal. Passei pela pia, ignorei a panela de alumínio que eu havia recolhido e saí para a área de serviço. O sol castigava o chão de cimento queimado. No canto do muro, meu vaso de comigo ninguém pode exibia folhas largas e verdes, vibrantes apesar da secura. Minha mãe dizia que essa planta afasta o mal-olhado e chupa a energia ruim de quem entra com más intenções. Passei a mão por uma das folhas largas, sentindo a textura grossa. A energia ruim já estava dentro de casa, enraizada no quarto de hóspedes. Era hora de fazer a poda. Fui até o quartinho dos fundos, um puxadinho de telha de amianto onde eu guardava vassouras, baldes, restos de tinta e a velha caixa de ferramentas do Osvaldo. Abri a porta de madeira empenada e o cheiro de graxa velha e poeira me saudou. Era o cheiro do meu marido, o cheiro do trabalho duro que levantou aquelas paredes. A caixa de ferramentas era de ferro verde, pesada e enferrujada nos cantos. Ajoelhei-me no chão com certa dificuldade, sentindo o joelho direito estalar, e soltei a trava de metal. A tampa abriu com um rangido arrastado. Lá dentro, as ferramentas estavam organizadas do jeito que ele deixou antes do infarto que o levou, há 10 anos. Chaves de fenda de todos os tamanhos, martelo, pregos enferrujados em potinhos de margarina, rolos de fita isolante já ressecados pelo tempo. Meus olhos procuraram o que eu precisava, e logo encontraram. Lá no fundo da caixa, pesado e bruto, estava o alicate universal. Um alicate grande, de aço carbono, com o cabo grosso revestido de borracha amarela, já encardida pelo uso. Era uma ferramenta de corte, feita para mastigar arame farpado e decepar fios de alta tensão. Peguei o alicate. O peso dele na minha mão direita pareceu aliviar a dor do reumatismo que antes me fizera derrubar a panela. Apertei o cabo amarelo, testando o movimento. As garras de metal se abriram e fecharam com precisão. Uma ferramenta feita para consertar, mas que, dependendo da mão que a segura, serve muito bem para destruir o que precisa ser destruído. Eu não ia apenas desligar a chave geral. Desligar a chave geral seria uma bronca de avó. Ele sairia do quarto, marcharia pelo corredor, ligaria a chave de volta e gritaria comigo de novo. Ele me chamaria de velha louca e continuaria a partida dele. Desligar a chave era reversível. O que eu estava prestes a fazer precisava ser definitivo. Precisa ser uma mensagem que ele nunca mais esqueceria. Ele falou que a minha casa era um museu caindo aos pedaços. Falou que eu era uma inútil que só servia para atrapalhar. Ele condicionou a minha existência ao silêncio. Fica quieta ou te mando pro asilo. Pois bem, eu ia dar a ele
o silêncio mais absoluto e profundo que ele já experimentou na vida. O silêncio das máquinas mortas. O silêncio do fim do jogo. Levantei-me do chão, sacudindo a poeira da saia do meu vestido. Segurei o alicate com firmeza, sentindo a borracha amarela se moldar à palma da minha mão machucada. O calor do quintal não me incomodava mais. A minha mente estava fria, calculista, desenhando cada passo do que eu faria a seguir. Quem avisa, amigo é, diz o ditado. Mas eu não ia avisar. Eu não ia gritar, não ia discutir, não ia tentar ensinar moral para quem não tem caráter. Eu ia agir nas sombras, por baixo dos panos, do jeito que as mulheres da minha geração aprenderam a fazer para sobreviver num mundo que sempre nos mandou calar a boca. Deixei o quartinho dos fundos aberto e caminhei de volta para dentro de casa. Atravessei a cozinha, passei pela sala de jantar, onde os móveis antigos testemunhavam a minha caminhada silenciosa. Cheguei novamente à boca do corredor. Lá no fundo, a luz neon azul e vermelha continuava vazando por baixo da porta do Felipe. A voz dele ecoou, abafada pela madeira, gritando com alguém do outro lado do mundo, xingando, comandando, achando que era o dono do universo porque estava disputando R$ 5.000. Olhei para o alicate amarelo na minha mão. Depois, ergui os olhos para a caixa de força descascada na parede. O coração da casa estava ali, batendo devagar, alimentando o monstro no fim do corredor. O Osvaldo me ensinou a trocar os fusíveis para salvar a casa. Hoje, eu usaria a mesma lição para salvar a mim mesma. Apertei o passo, sentindo a sola do chinelo tocar o piso de taco sem fazer um único ruído, pronta para apagar o brilho daquele pequeno império de arrogância. O corredor da minha casa tem um segredo que só quem varre aquele chão há mais de 40 anos conhece. O terceiro taco de madeira, contando a partir do rodapé esquerdo, tem uma folga. Se você pisar nele com o peso do corpo, ele solta um gemido agudo, um rangido de madeira velha que ecoa pela casa inteira. Quando o Felipe chegou de mala e cuia para morar comigo, há 3 anos, ele pisava nesse taco de propósito, marchando de madrugada para ir à cozinha assaltar a geladeira. Ele nunca se importou com o barulho. Ele nunca se importou com o meu sono. Mas eu conheço cada milímetro desta casa. Eu sei onde pisar para ser uma sombra. Caminhei com o alicate universal de cabo amarelo apertado na mão direita. O peso da ferramenta de aço carbono me ancorava no chão. Meus passos de chinelo eram plumas sobre o piso de madeira. A pressa é inimiga da perfeição, já dizia a minha falecida mãe lá no interior de Minas Gerais. E eu não tinha pressa nenhuma. O relógio da sala tinha acabado de bater 5 horas da tarde. O calor da penha continuava derretendo o asfalto lá fora, mas dentro de mim corria um vento gelado, cortante e silencioso. Parei a 2 metros da porta do quarto do meu neto. A fresta por baixo da madeira deixava vazar aquela luz neon que piscava sem parar, mudando de azul para vermelho, de vermelho para roxo. Parecia a entrada de um inferninho, não o quarto de um rapaz decente. Encostei o ombro na parede, bem ao lado da velha caixa de força descascada, e prendi a respiração para escutar. A voz do Felipe atravessava a porta com a nitidez de quem se acha o dono do mundo. Ele falava alto, rápido, misturando palavras do nosso português com aquele linguajar de internet que eu nunca fiz questão de aprender. Avança pelo flanco, moleque. Cobre à minha direita que eu vou pegar o baú. Faltam 40 minutos pra gente fechar essa chave e botar os 5.000 no bolso. Ele deu uma risada alta, daquelas que vêm do fundo da garganta, carregadas de deboche. Houve uma pausa. Ele devia estar escutando algum amigo do outro lado daquele fone de ouvido caro. Então, o tom de voz dele mudou. Ficou mais anasalado, mais covarde. Não, relaxa com o barulho. A velha Raqui já tomou um enquadro. Fui lá na cozinha e dei um esporro nela. A bicha chegou a tremer. Falei que ia mandar ela pro asilo hoje mesmo se ela fizesse mais um pio. Essas velhas são tudo iguais, cara. Acha que manda em alguma coisa, mas é só apertar a mente que elas encolhem. Tá lá, quietinha no canto dela, deve tá até rezando o terço. Foco no jogo, que a casa é nossa. A velha aqui já tomou um enquadro. A bicha chegou a tremer. As palavras bateram no meu rosto, mas não doeram. O tempo da dor tinha ficado para trás, esmagado pelo peso daquela panela de alumínio no chão da cozinha. O que eu senti ali, ouvindo o meu próprio sangue,
O menino que eu embalei no colo quando a mãe dele não tinha leite, me tratar como um estorvo descartável para fazer graça com os amigos de internet, foi uma repulsa profunda, uma clareza cristalina. Ele realmente achava que me controlava. Ele olhou para os meus cabelos brancos, para as minhas mãos tortas pelo reumatismo e viu fraqueza. Viu uma idosa gagá, ignorante, que se curva diante do primeiro grito de um homem na casa. Ele esqueceu que a mulher que está do lado de fora da porta sobreviveu a 35 anos de cozinha de escola pública. Sobreviveu a diretores corruptos, a governos que cortavam a verba do arroz, a greves, a ônibus lotados na Avenida Brasil de madrugada. Eu não sou uma velhinha de comercial de margarina. Eu sou uma sobrevivente do subúrbio carioca. Afastei-me da porta dele, recuando pelo corredor com o mesmo silêncio fantasmagórico. Gato escaldado tem medo de água fria. Eu sabia muito bem que, no momento em que eu fizesse o que precisava ser feito, a casa se transformaria num campo de guerra. O Felipe não ia apenas chorar. Ele ia urrar. Ele ia quebrar as coisas. Ele viria para cima de mim com a fúria de um bezerro desmamado na marra. E eu precisava estar preparada. Voltei para a cozinha. O ambiente ainda guardava o calor do fogão e o cheiro do almoço. Fui até a última gaveta do armário da pia, aquela que emperra se a gente não puxar com um jeitinho, puxando levemente para a esquerda. Lá no fundo, enrolada num pano de prato limpo, estava a lanterna de metal do Osvaldo. Uma lanterna pesada, de 4 pilhas grandes, daquelas que os vigias noturnos usavam antigamente. Apertei o botão preto emborrachado. Um feixe de luz amarela e forte cortou a claridade da cozinha. As pilhas estavam novas. Eu sempre trocava em janeiro. Desliguei a lanterna e a coloquei no bolso fundo do meu avental de tecido grosso. Em seguida, caminhei até a porta da sala que dava para a rua. A chave estava na fechadura, virada 2 vezes. Eu sempre trancava tudo por causa da violência do Rio de Janeiro. Mas daquela vez, eu girei a chave ao contrário. Destranquei a porta. Deixei apenas no trinco. Se o menino perdesse a cabeça de vez e tentasse me agredir, eu não ficaria encurralada. Dona Eunice, minha vizinha de muro, passava as tardes sentada na varanda, lendo revistas de fofoca. Um grito meu e ela estaria no meu portão com os 2 filhos dela, que são policiais militares. A retaguarda estava garantida. Passei pela sala de jantar e olhei para o velho relógio de pêndulo na parede. 5h15 da tarde. O sol lá fora começava a perder a força, pintando o céu da penha com um tom de laranja avermelhado, prenúncio de que a noite cairia logo. Fui até o fogão. A água na chaleira de alumínio ainda estava morna. Liguei o fogo. O chiado do gás e a chama azul trouxeram um conforto estranho para a minha alma. Peguei o vidro de café, o coador de pano já escurecido pelo uso, e coloquei 3 colheres generosas de pó. O cheiro forte e amargo de café torrado subiu pelo ar, preenchendo a cozinha, apagando a tensão, me lembrando de quem eu era. 35 anos fazendo café. Café para acordar, café para fechar negócio, café para velório, café para batizado. O café é a testemunha silenciosa da vida do brasileiro. A água ferveu. Despejei em fio sobre o pó escuro no coador. O líquido negro escorreu para dentro da garrafa térmica de plástico vermelho. Eu não estava com pressa. Enquanto o Felipe suava frio no quarto dele, digitando freneticamente e xingando a mãe dos outros por causa de um jogo, eu cumpria o meu ritual. Eu estava no controle do tempo. Peguei a minha xícara favorita, aquela de cerâmica branca com uma lasca na borda, e enchi até a metade. Não coloquei açúcar. Eu precisava do gosto amargo descendo, rasgando pela garganta, para manter a mente desperta e o coração blindado. Com a xícara fumegante na mão esquerda e o alicate universal pesado na mão direita, iniciei a minha caminhada final de volta ao corredor. O ventilador de teto da sala girava preguiçoso, empurrando o ar quente para baixo. Olhei para as pás de madeira empoeiradas. Aproveite seus últimos giros, eu pensei. Hoje a casa vai dormir mais cedo. Parei novamente em frente à caixa de força no corredor. Coloquei a xícara de café sobre a mesinha do telefone fixo, bem ao lado de um caderninho de anotações velho. A caixa de luz era um quadrado de ferro embutido na parede. A tinta branca estava gasta nas bordas, revelando o fundo cinza de zarcão.
Passei a ponta do alicate na fresta da portinha e puxei com cuidado. A dobradiça soltou um rangido muito baixo, um chiado metálico que foi engolido pelo grito que veio do quarto do Felipe. Isso! Derruba ele, derruba o tanque, os caras estão recuando, a gente vai amassar eles agora, puxa a linha de frente. Ele estava no ápice da euforia. O tom de voz era de um rei comandando um exército de mentira. A arrogância vazava pelos poros da madeira da porta dele. A luz fraca do corredor iluminou o interior da caixa de força. O cheiro de poeira velha, de baquelite aquecido e de fita isolante ressecada me invadiu o nariz. Era uma instalação antiga, do tempo em que as coisas eram feitas para durar. Havia 4 disjuntores grandes, pretos com alavancas duras. Abaixo deles, um emaranhado de fios grossos encapados com plástico vermelho, preto e azul. Na parte de dentro da portinha de metal, ainda estava colado um pedaço de fita crepe amarelada pelo tempo. A letra do Osvaldo, desenhada com caneta esferográfica azul que já estava desbotando, indicava o destino de cada chave. Geral, sala, cozinha, quarto casal, quarto fundos, o quarto do Felipe. Levantei a mão direita e aproximei o alicate do disjuntor correspondente ao quarto dele. A lógica de uma avó comum seria simplesmente abaixar a alavanca de plástico, desligar a energia. Seria um castigo de mãe, um aviso. Mas eu não estava ali para dar aviso. Quem avisa amigo é, e eu já não era amiga daquele estranho que vivia sob o meu teto. Se eu apenas desligasse a chave, ele sairia do quarto em fúria, aos tropeços, viria até o corredor, bateria na minha cara, religaria a chave e voltaria para o jogo dele em menos de 1 minuto. Ele ainda teria luz. Ele ainda teria a internet. O torneio dos R$ 5.000 continuaria. Ele riria da minha cara de novo e diria no microfone que a velha Gagá tentou desligar a luz, mas falhou. Eu abaixei o alicate. Não. O Osvaldo me ensinou que quando o cupim entra na madeira, não adianta pintar por cima. Tem que arrancar a madeira podre pela raiz. Para arrancar o mal pela raiz, eu não podia cortar apenas a energia do quarto dele. Ele daria um jeito. Ele puxaria uma extensão da sala, ele ligaria o computador na tomada do banheiro. A infecção precisava ser contida de forma absoluta. A casa inteira teria que ser sacrificada no altar da minha dignidade. Meus olhos subiram para a chave principal, a geral. Dali saíam 2 fios grossos, quase da espessura de um dedo mindinho. Um vermelho e um preto. Eram os fios que vinham direto do relógio da rua, passavam pelo telhado e alimentavam o coração da casa. Era fiação de cobre maciço, antiga, pesada, feita para aguentar tranco. Olhei para as minhas mãos. As juntas estavam inchadas. O polegar direito latejava por causa do tombo da panela mais cedo. Eu tinha 74 anos. Minha força física já tinha ficado nas panelas de 100 litros da escola pública. Mas a força de uma mulher humilhada não vem dos músculos. Vem da alma. Vem da espinha dorsal. Vem da certeza de que o que é certo, é certo. Vai, 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 falta pouco. Segura a base que o prêmio é nosso. Pensa nos 5.000, rapaziada. O berro do Felipe fez a porta de madeira tremer levemente. Ele estava batendo na mesa. R$ 5.000. O preço da minha paz. O preço do meu respeito. O preço da ameaça de um asilo. Respirei fundo, puxando o ar quente do corredor para dentro dos pulmões. Abri as garras do alicate amarelo o máximo que pude. As lâminas de aço carbono brilharam na penumbra. Posicionei a ferramenta ao redor do fio grosso vermelho. O fio fase. Bem na base, longe dos contatos de metal para não levar um choque. O plástico vermelho estava duro, ressecado por décadas de calor no subúrbio. Apertei o cabo de borracha. Minha mão doeu instantaneamente. Uma fisgada aguda subiu do pulso até o cotovelo. O alicate mal marcou o plástico grosso. O fio resistiu. Fechei os olhos. A imagem do rosto dele, vermelho de ódio na minha cozinha, invadiu a minha mente. Velha surda, cozinheira de 5ª categoria. Eu te mando pro asilo hoje mesmo. A raiva é um veneno se você engolir. Mas se você cuspir na hora certa, ela é uma ferramenta mais forte que qualquer alicate. Agarrei o cabo do alicate com as 2 mãos.
Firmei os pés no chão de taco, sentindo a madeira sólida sob os meus chinelos. Inclinei o corpo para frente, usando o peso da minha história, o peso das madrugadas acordando às 4 da manhã, o peso do cimento que ajudei a carregar para construir cada parede deste sobrado. Apertei com tudo o que eu tinha. Os músculos dos meus braços tremeram violentamente. A borracha amarela afundou na palma da minha mão machucada. O alicate mastigou o plástico. O aço carbono encontrou o cobre maciço. Ouvi um rangido metálico abafado. Tô entrando na base deles. Prepara o... Tec. O som do corte foi seco, brutal e definitivo. Uma pequena faísca azul espirrou do cobre exposto, batendo na lateral de ferro da caixa de força com um estalo rápido, deixando um cheiro forte de ozônio e queimado no ar. No exato milésimo de segundo em que o fio vermelho foi decepado, o coração da casa parou de bater. O zumbido constante da geladeira velha na cozinha morreu instantaneamente. O ventilador de teto na sala começou a perder força, as pás girando cada vez mais devagar, rasgando o silêncio até pararem por completo. O rádio de pilha, que eu deixara ligado bem baixinho na cozinha, foi a única coisa que continuou sussurrando no fundo da casa, alheio ao colapso elétrico. Mas o mais importante, o mais belo de todos os silêncios, veio do fim do corredor. A luz neon azul e vermelha, que vazava por baixo da porta do quarto do meu neto, apagou como se tivesse sido soprada por um fantasma. A fresta mergulhou na escuridão total. O barulho frenético das teclas sendo esmurradas cessou no meio de um golpe. A casa mergulhou num breu espesso e num silêncio sepulcral. O torneio de R$ 5.000. A partida mundial. A conexão com os amigos. O universo onde o Felipe era um deus intocável e arrogante. Tudo isso havia deixado de existir no espaço de um segundo. A ponte que ligava o quarto escuro dele àquele mundo de fantasia tinha sido cortada pelas mãos tortas de uma merendeira aposentada. Soltei o ar que estava segurando. Meus braços caíram ao longo do corpo, pesados, exaustos, mas o meu peito estava leve. A dor nas mãos havia sumido, substituída por uma dormência quente e vitoriosa. Guardei o alicate amarelo no bolso direito do avental, ao lado da conta de luz que provava quem era a rainha daquele castelo. Virei-me devagar na penumbra do corredor. Peguei a minha xícara de café na mesinha do telefone. A fumaça ainda subia, fina e invisível na escuridão. Levei a borda lascada aos lábios e tomei um gole longo. O café estava forte, amargo, descendo quente e reconfortante pela minha garganta. Fiquei ali, em pé no meio do corredor escuro, bebericando o meu café em silêncio absoluto, esperando o monstro perceber que as paredes do asilo que ele construiu para si mesmo acabavam de desabar sobre a própria cabeça. O silêncio que engoliu a minha casa não foi um silêncio qualquer. Foi um silêncio pesado, denso, com cheiro de cobre queimado e poeira velha. O ventilador de teto na sala deu seu último giro preguiçoso e parou. O motor da geladeira deu um estalo no fundo da cozinha e adormeceu. A única coisa que se atrevia a fazer barulho naquele momento era o meu radinho de pilha, lá longe, em cima da pia, com a voz esganiçada de um locutor anunciando o trânsito engarrafado na Avenida Brasil. Eu encostei os ombros na parede do corredor, sentindo a frieza do reboco por baixo do vestido de algodão. Levei a xícara lascada aos lábios. O café amargo desceu quente, acalmando o tremor residual que o esforço de cortar aquele fio grosso havia deixado nos meus braços. No quarto do fim do corredor, a ficha demorou exatos 3 segundos para cair. Primeiro, veio o som de um baque surdo. Ele devia ter esmurrado a mesa do computador. Depois, o barulho de uma cadeira de rodinhas sendo empurrada com tanta violência que bateu na porta do guarda-roupa. E então, o grito. Não era o grito de um comandante de exército de mentira. Era o berro de um menino mimado que acaba de ver o pirulito cair na areia suja. Não, 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 não! Puta que pariu! Caiu! A internet caiu! A luz caiu! Ouvi o som de plástico quebrando. Ele devia ter jogado aquele fone de ouvido colorido na parede. Os passos dele dentro do quarto eram pesados, desesperados, andando em círculos no escuro. Logo agora! Faltava meia hora! Puta merda! A luz da rua acabou! Eu não me mexi.
Continuei no mesmo lugar, ao lado da caixa de força aberta, degustando o meu café no breu do corredor. A pressa é inimiga da perfeição, e eu queria que ele saboreasse cada segundo daquele desespero. A maçaneta da porta dele foi torcida com brutalidade. A porta escancarou, batendo com estrondo na parede. Felipe saiu para o corredor como um bezerro assustado. O rosto dele era iluminado de baixo para cima pela luz branca e forte da lanterna do telefone celular, que ele segurava com a mão trêmula. Ele estava suado, com os olhos arregalados, o cabelo amassado para todos os lados. Ele não olhou para mim de imediato. A cabeça dele estava voltada para a sala, tentando ver através da janela se os postes da Rua da Penha também estavam apagados. Mãe do céu, eu vou perder de W.O. Eu vou perder os 5.000. Ele falava sozinho, a voz embargada, passando a mão pelo rosto. Foi só quando ele deu 2 passos para frente que o feixe de luz do celular dele varreu a parede e bateu no meu rosto. Eu estava parada em pé, no escuro, de avental, segurando a minha xícara de cerâmica. A expressão no meu rosto devia ser de uma tranquilidade assustadora, porque ele deu um pulo para trás, soltando um palavrão pelo susto. Vó, que susto do cacete! O que a senhora está fazendo aí parada no escuro parecendo uma assombração? A impaciência já tinha voltado à voz dele. O desrespeito era automático, cravado na língua. A luz da rua acabou, é? A senhora olhou lá fora? Eu não respondi à pergunta. Apenas abaixei lentamente a xícara e desviei o olhar para a caixa de força embutida na parede, bem ao lado de onde eu estava. A portinha de metal continuava aberta. Felipe acompanhou o meu olhar. A respiração dele estava ofegante. O cérebro, acostumado com a rapidez da internet, demorou a processar a lentidão da vida real. Ah, não acredito! Ele resmungou, balançando a cabeça com irritação. Desarmou o disjuntor? A senhora foi ligar aquele ferro de passar roupa velho de novo, não foi? Eu não falei para não ligar nada hoje à tarde? Cacete, vó, a senhora não escuta. Ele marchou na minha direção, me empurrando levemente pelo ombro para sair do caminho, com a mesma consideração que se tem por uma vassoura esquecida no canto. Parou em frente à caixa de luz e apontou a lanterna do celular para dentro. Eu dei um passo para trás e cruzei os braços, esperando. Ué! A voz dele saiu arrastada, confusa. Tão todos para cima. Não desarmou nada. Ele aproximou o rosto da caixa, enfiando a mão livre lá dentro para tatear os botões pretos. O feixe de luz do celular dançou pelo emaranhado de fios velhos. E então, a luz parou. Parou exatamente sobre o fio grosso de plástico vermelho. O fio fase, o coração da casa. A luz do celular iluminou o corte limpo. Mostrou as 2 pontas separadas, o cobre maciço exposto brilhando na penumbra e a marca preta de fuligem deixada pela pequena faísca que espirrou no ferro da caixa. A mão do meu neto congelou no ar. O silêncio, que já era absoluto, pareceu ficar ainda mais pesado. Ouvi a respiração dele falhar. Ele aproximou o celular ainda mais, como se não acreditasse no que os próprios olhos viam. O fio não tinha arrebentado de velho. O fio não tinha derretido por curto-circuito. Ele tinha sido mastigado, decepado à força bruta. Felipe virou a cabeça muito devagar. O feixe de luz do celular saiu da caixa de força e subiu pelo meu vestido, pelo meu avental, até parar no meu rosto. Eu sustentei o olhar dele. Não pisquei. Não desviei. O rosto do menino passou pela confusão, escorregou pela incredulidade e, de repente, desaguou numa fúria cega. As veias do pescoço dele saltaram. Os olhos ficaram vermelhos, injetados de raiva. Você... Ele engasgou com a própria voz. Você cortou o fio? Você cortou a porra do fio geral? A voz dele ecoou pelas paredes vazias da casa escura. Cortei, eu disse. Minha voz saiu limpa, firme, sem a menor sombra de arrependimento. Ele recuou um passo, passando a mão freneticamente pelos cabelos. Você é louca? Você tem demência mental? Eram 5.000 reais. 5.000! Eu tava na final do campeonato mundial, sua velha inútil. Você estragou a minha vida. Você acabou com tudo. Ele gritava tanto que algumas gotas de saliva voaram e bateram no meu rosto. Ele deu um passo agressivo na minha direção. O peito dele subia e descia. Ele fechou a mão esquerda em punho.
Ele não ia me bater. A covardia dele não chegava a tanto, mas ele queria me intimidar. Queria usar a juventude e o tamanho dele para me fazer encolher, para me fazer chorar e pedir perdão. Ele queria a velha Aparecida submissa de volta. Mas aquela Aparecida tinha ficado caída no chão da cozinha junto com a panela de alumínio. Pousei a minha xícara de café em cima da mesinha do telefone. Enfiei a mão esquerda no bolso fundo do meu avental e puxei a lanterna de ferro do Osvaldo. Meu polegar apertou o botão emborrachado com força. Um feixe de luz amarela, grosso e cegante, explodiu na escuridão do corredor, batendo direto nos olhos do Felipe. Ele deu um grito abafado, levando o braço ao rosto para se proteger, cambaleando para trás até bater as costas na porta do quarto dele. "Abaixa o tom de voz para falar comigo", eu ordenei. Não foi um grito estridente. Foi aquela voz grossa que vem do fundo do estômago. A voz da merendeira que parava uma briga de 30 adolescentes no pátio da escola só no gogó. A voz de quem já viu a fome de perto e não se assusta com chilique de menino de 22 anos. "Apaga essa luz na minha cara! Você é maluca!" Ele choramingou, esfregando os olhos, ofuscado pela lanterna de 4 pilhas. Eu dei um passo à frente, mantendo o feixe de luz cravado no rosto dele, encurralando o gigante de internet contra a própria porta. "Você achou o quê, Felipe? Que a minha idade me fez surda? Que os meus cabelos brancos me fizeram burra? Você achou que podia me tratar como lixo na casa que o meu marido levantou com as próprias mãos?" Ele tentou argumentar, a voz ainda embargada de raiva infantil. "Eu vou ligar para minha mãe. Eu vou falar para ela que você perdeu o juízo, que você está sabotando a própria casa. Você me fez perder 5.000 reais, sua velha ignorante." "Liga!" eu esbravejei, dando mais um passo, parando a menos de 1 metro dele. "Pega esse telefone aí e liga para a Sandra, liga para Portugal, mas aproveita e conta para ela a história inteira. Conta que o filho dela, um marmanjo que trancou a faculdade e não sabe fritar um ovo sem queimar a frigideira, ameaçou jogar a própria avó num asilo porque ela derrubou uma panela no chão." A palavra asilo bateu nele como um tapa de mão aberta. Ele parou de esfregar os olhos. A boca dele abriu levemente, mas nenhum som saiu. Ele não esperava que eu tivesse ouvido. Ele achou que o enquadro que ele se gabou para os amigos tinha funcionado. Com a mão direita livre, mergulhei no outro bolso do meu avental. Puxei a conta de luz amarela, dobrada em 4 partes. Desdobrei o papel com um estalo seco e bati com ele no peito do Felipe. Ele segurou o papel por puro instinto. "Lê o que está escrito aí em cima", eu mandei, abaixando um pouco a lanterna para iluminar o papel na mão dele. "Vó, pelo amor de Deus, a minha equipe vai me banir. Os caras estão me esperando." Ele começou a choramingar, a raiva dando lugar ao desespero puro. "Eu mandei ler o nome no papel, Felipe." Ele engoliu em seco. Os olhos correram pelas letras impressas. Aparecida, Aparecida de Fátima Silva. A voz dele não passava de um sussurro covarde agora. "Isso mesmo, Aparecida de Fátima Silva. Sou eu, a dona do relógio que fica lá fora, a dona do fio que passa por cima do telhado, a dona da luz que você gastou o mês inteiro virando madrugada adentro para brincar de ser rei do mundo. A luz que eu paguei, sem atrasar um dia sequer, com o dinheiro da minha aposentadoria de cozinheira de 5ª categoria." Ele tentou abaixar a cabeça, mas eu não deixei. Ergui a lanterna, forçando-o a me olhar. "Você diz que essa casa é um museu caindo aos pedaços. Pois fique sabendo que cada rachadura desse museu tem mais dignidade que você. Eu passei 35 anos descascando cebola e lavando panela que cabia você dentro, para não deixar faltar nada para a sua mãe. Eu encerei cada taco de madeira desse corredor de joelhos no chão. E você chega aqui de mala e cuia, come a minha comida, gasta a minha luz, pisa duro no meu chão de madrugada e ainda tem a ousadia de dizer que eu não sirvo para mais nada além de atrapalhar?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração, de humilhação. O castelo de cartas coloridas dele tinha acabado de desabar em cima da cabeça vazia. O pro player, o atleta digital, o terror dos campeonatos, estava ali, encolhido contra a porta, chorando no escuro diante de uma idosa de 74 anos armada com uma lanterna velha. Eu perdi o dinheiro. Como é que eu vou comprar minhas coisas agora?
Ele soluçou, enxugando o nariz com as costas da mão, agindo como uma criança de 7 anos que perdeu a mesada. O que é do homem, o bicho não come, eu disse, a voz cortando o ar abafado do corredor. Mas o que você tentou comer não era o seu dinheiro. Era a minha paz. E a minha paz você não leva. Puxei o alicate de cabo amarelo do bolso do avental. O aço carbono brilhou sob a luz da lanterna. Felipe olhou para a ferramenta e encolheu os ombros assustado, achando que eu faria alguma loucura. Tá vendo isso aqui? Eu balancei o alicate. Isso aqui serve para cortar o mal pela raiz. Você ameaçou me mandar para um asilo. Você tentou me fazer ter medo de existir dentro da minha própria casa. Pois eu vou te dizer uma coisa sobre o asilo, meu neto. No asilo, a cama tem lençol limpo todo dia, a comida vem na hora certa e ninguém grita no meu ouvido. Já a calçada lá da Avenida Brasil, onde você vai parar se eu trancar aquela porta da sala, não tem ar-condicionado, não tem prato feito e não tem tomada para você ligar as suas luzinhas coloridas. Ele escorregou pelas costas contra a madeira da porta, até sentar no chão de taco. Abraçou os joelhos. O celular dele caiu no chão, a tela brilhando fraca para o teto. A arrogância tinha sido drenada dele até a última gota. Ele finalmente percebeu que o cordão umbilical que o mantinha vivo não estava ligado num servidor de internet do outro lado do mundo. Estava ligado na bondade cansada de uma velha que ele desprezava. E a velha tinha acabado de cortar o cordão. Olhei para ele ali, jogado no chão. Não senti pena. O excesso de pena é o que cria os tiranos dentro de casa. O que eu sentia era o alívio de um peso enorme saindo das minhas costas. O reumatismo nas minhas mãos nem doía mais. Minha espinha estava ereta. Minha respiração estava calma. Presta muita atenção no que vai acontecer agora, eu disse, baixando a lanterna para o chão, deixando o corredor banhado apenas por um brilho amarelo e difuso. A casa vai ficar no escuro hoje. A comida da geladeira não vai estragar porque ela aguenta até amanhã. E amanhã de manhã, bem cedo, você vai levantar dessa cama. Você vai descer a rua a pé, vai até a loja de material de construção do seu Zé e vai comprar 1 metro de fio grosso de cobre e um rolo de fita isolante. Com o dinheiro que você tiver no bolso. Se não tiver, você pede fiado e vai trabalhar para pagar. Ele continuou de cabeça baixa, soluçando baixinho, concordando com a cabeça sem ousar me olhar. Depois de comprar o material, você vai até a praça e vai procurar o pedreiro Valdir ou qualquer eletricista que estiver por lá. Você vai pagar o serviço do homem para emendar o fio que eu cortei. E até essa luz voltar, se você der um único pio dentro desta casa, se você esbarrar numa cadeira e fizer barulho, a porta da rua está destrancada. Eu jogo o seu computador pela janela e você vai fazer companhia aos cachorros sem dono. Fui clara? Foi, vó. Me desculpa. Me desculpa. A voz dele estava afogada no choro patético. Eu não respondi ao pedido de desculpas. Palavras ao vento não consertam o que o desrespeito quebra. Guardei o alicate e a conta de luz de volta nos bolsos do avental. Peguei a minha xícara de café na mesinha. Dei as costas para o meu neto choroso no chão e caminhei de volta para a cozinha. Meus chinelos batiam no chão de taco com firmeza, sem medo de fazer barulho, sem me esconder de ninguém. A rua lá fora já começava a dar anoitecer, mergulhando a penha nas suas sombras habituais. Mas enquanto eu me sentava na cadeira de palha da cozinha para terminar o meu café frio, percebi que, pela primeira vez em 3 anos, a escuridão absoluta da minha casa era a coisa mais luminosa e libertadora que eu já tinha visto na vida. A noite que se seguiu àquele corte de energia foi a mais escura e a mais silenciosa que a minha casa já experimentou desde que o Osvaldo bateu a última laje. O calor do subúrbio carioca continuava castigando as paredes de tijolo, mas pela primeira vez em muito tempo eu não me importei com a falta do ventilador. Fui até a gaveta da cozinha, peguei uma vela de 7 dias que eu guardava para o dia de finados, acendi e coloquei no centro da mesa de jantar, em cima de um pires de porcelana. A chama amarela dançava devagar, projetando sombras compridas nas paredes da sala. Sentei-me na minha cadeira de balanço de palha, aquela que range baixinho a cada movimento, e fiquei ali, apenas existindo. Do quarto, no fim do corredor, não vinha um único som, nem o tec-tec do teclado, nem os xingamentos em inglês, nem os suspiros de impaciência. Felipe estava lá,
mergulhado no breu absoluto, engolindo a seco a própria insignificância. Sem a luz neon, sem o fone de ouvido de última geração, sem a plateia virtual para aplaudir a arrogância dele, ele era apenas um menino de 22 anos com medo do escuro. A internet cria deuses de barro que derretem na primeira chuva da vida real. Eu não fui dormir tarde. Fechei os olhos, sentindo o cheiro da cera derretida da vela, e dormi o sono dos justos, um sono pesado e sem sonhos, protegido pela certeza de que o meu castelo estava seguro de novo. Acordei às 4:30 da manhã, como o meu relógio biológico de merendeira sempre exigiu. O sol ainda não tinha dado as caras na penha, mas o céu já começava a clarear, ganhando um tom de azul acinzentado. Fui para a cozinha, tateando no escuro, e acendi a boca do fogão a gás com um fósforo. Coloquei a água para ferver na chaleira. Sem a geladeira zumbindo, o chiado do fogo parecia uma música alta. Preparei meu café no coador de pano. Cortei uma fatia de pão francês do dia anterior e passei manteiga. Comi devagar, sentada na mesa, vendo o dia nascer pela janela basculante da cozinha. Dona Eunice, minha vizinha, já estava varrendo a calçada lá fora, o som da vassoura de piaçaba raspando no cimento, marcando o ritmo do bairro trabalhador. Quando o relógio de parede, que funcionava a pilha, marcou 7 horas da manhã, ouvi a porta do quarto do fundo se abrir. Os passos no corredor não eram marchas de um general enfurecido. Eram passos arrastados, hesitantes. Felipe apareceu na porta da cozinha. Ele estava péssimo. O rosto amassado, olheiras fundas, o cabelo despenteado e os ombros caídos. Ele usava a mesma bermuda e camiseta da tarde anterior. Pela cara dele, não devia ter pregado os olhos a noite inteira. A abstinência das telas cobra um preço alto de quem não sabe viver fora delas. Ele parou na soleira da porta, olhando para mim. Eu estava terminando o meu café, com a coluna reta, o avental limpo amarrado na cintura. Não disse bom dia. Não sorri. Apenas sustentei o olhar dele, esperando. Vó, a voz dele saiu rouca, quase um sussurro. A senhora não vai mesmo ligar a luz? Eu não tenho o dom de emendar fio de cobre com o poder da mente, Felipe. Respondi, a voz calma e fria. Eu te dei as instruções ontem à noite. A loja do seu Zé abre às 7:30. O pedreiro Valdir costuma tomar café na padaria da praça por volta das 8. O relógio está correndo. Quanto mais tempo você demorar para engolir o seu orgulho, mais tempo o seu computador vai ficar desligado. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Não havia mais ameaças de asilo. Não havia mais gritos. A realidade tinha batido na porta dele com a força de uma marreta. Ele deu meia volta, foi até o banheiro, jogou uma água no rosto e, 10 minutos depois, passou pela sala em silêncio. Ouvi o trinco da porta da frente bater. Levantei-me e fui até a janela da sala, espiando por trás da cortina de renda. Vi o meu neto caminhar pela calçada da penha. Ele andava de cabeça baixa, as mãos enfiadas nos bolsos da bermuda. Passou por homens com marmitas nas mãos, indo para o ponto de ônibus, passou por mulheres com uniformes de faxineira, apressando o passo para não perder a condução. Gente de verdade. Gente que sabe o valor de um prato de comida e de uma conta de luz paga no fim do mês. Gente que nunca viu 5.000 reais juntos na vida, mas que não humilha a própria mãe ou avó por causa de dinheiro nenhum neste mundo. Felipe parecia um alienígena no meio daquele povo, e eu torci, do fundo da minha alma, para que a caminhada sob o sol da manhã ensinasse a ele 1/3 do que os cadernos da escola não ensinaram. Cerca de 1 hora depois, a campainha tocou. Fui abrir. Lá estava o Felipe, segurando um saquinho de plástico da loja de material de construção, com um rolo de fita isolante preta e um pedaço de fio vermelho grosso aparecendo. Ao lado dele, o Valdir. O Valdir é um homem da minha idade, de pele curtida pelo sol das obras, mãos grossas e um macacão azul manchado de cal e cimento. Ele me conhece desde que o Osvaldo era vivo. Bom dia, dona Cida, Valdir disse, tirando o boné da cabeça com respeito. O menino aqui foi me buscar lá na padaria. Disse que deu um problema feio na caixa de força da senhora. Vim dar uma olhada. Bom dia, Valdir. Entra, por favor. O problema está no corredor. Eu respondi, abrindo espaço.
Valdir entrou, com os passos pesados de quem carrega a vida nas costas, e foi até a caixa de ferro na parede. Felipe ficou um passo atrás dele, com os ombros encolhidos, os olhos fixos no chão. Valdir acendeu a lanterna de serviço dele, aproximou o rosto da caixa e soltou um assobio longo. Nossa Senhora, Dona Cida, ele murmurou, coçando a cabeça rala. O negócio aqui não foi curto-circuito, não. Alguém passou o alicate no fio mestre. Fio grosso desse, de cobre puro da época do seu Osvaldo. Quem foi o vândalo que fez um absurdo desses? Precisou de uma força de leão para mastigar esse plástico. Eu encostei na parede, cruzei os braços e olhei diretamente para o Felipe antes de responder ao pedreiro. Fui eu, Valdir. Cortei com o alicate universal que o Osvaldo deixou na caixa de ferramentas. O Valdir virou para mim, com os olhos arregalados, a lanterna iluminando o próprio queixo. Ele olhou para as minhas mãos tortas pelo reumatismo, depois olhou para o fio decepado. Um sorriso lento, misturado com espanto e um respeito profundo, começou a se formar no rosto enrugado dele. Ele não perguntou o motivo. Gente do subúrbio, gente que tem calo na mão, não faz pergunta quando uma mulher idosa toma uma atitude drástica dentro da própria casa. Ele sabia que, se eu cortei o coração da minha casa, é porque a doença precisava ser curada. Valdir pigarreou, ajeitou o boné na cabeça e virou-se para o meu neto. Pois muito bem. Passa o material para cá, garoto. O serviço vai custar R$ 150. E eu não aceito cartão, nem essa tal de transferência de celular, porque eu sou das antigas, dinheiro vivo na minha mão antes de eu encostar no alicate. Felipe engoliu em seco. Ele tirou a carteira do bolso de trás da bermuda com as mãos trêmulas, abriu a parte do dinheiro e começou a puxar notas amassadas. Notas de 20, de 10, até de R$ 5. Provavelmente o resto do dinheiro que a mãe dele mandava para ele comprar besteiras. Ele contou as notas, o rosto queimando de vergonha sob o olhar severo do Valdir, e entregou o bolo de dinheiro na mão do pedreiro. R$ 150. Muito menos do que os 5.000 que ele perdeu, mas para ele, naquele momento, era a fortuna mais humilhante do mundo. Valdir contou o dinheiro, guardou no bolso do macacão e começou a trabalhar. Descascou as pontas, fez a emenda reforçada, isolou com meia fita do rolo, garantindo que não haveria fuga de energia. Quando ele finalmente puxou a alavanca do disjuntor geral para cima, a casa suspirou. O motor da geladeira voltou a roncar na cozinha. A lâmpada da sala piscou e acendeu. E de longe, o som esganiçado do meu radinho de pilha voltou a tocar um samba antigo na rádio AM. O coração da casa estava batendo de novo. Mas o sangue que circulava nela agora era diferente. Valdir se despediu. Apertou a minha mão com força e foi embora. Felipe ficou parado no corredor, segurando a carteira vazia. Ele olhou para o quarto dele, de onde a luz neon já começava a vazar pela fresta novamente. O mundo dele estava lá, esperando por ele. Mas ele não correu para dentro. Ele olhou para mim. Vó, eu vou limpar a cozinha, ele disse, a voz vacilante, olhando para os próprios pés. Tem louça na pia de ontem. Eu respondi secamente, me virando e indo para a sala. E não gaste muito detergente. Naquela mesma tarde, o telefone celular do Felipe tocou sem parar. Era a mãe dele, minha filha Sandra. Ele atendeu no quarto, falou baixo por alguns minutos e depois veio até a sala, segurando o aparelho com a tela rachada estendido na minha direção. É a minha mãe. Ela quer falar com a senhora, ele disse, evitando o meu olhar. Peguei o telefone e coloquei no ouvido. Mãe, o que é que está acontecendo aí? A voz da Sandra vinha atravessada pelo oceano, carregada daquela aflição de quem quer resolver tudo mandando dinheiro. O Felipe me ligou chorando, disse que a senhora cortou a luz da casa, que ele perdeu o campeonato dele, que teve que pagar pedreiro. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora está perdendo a cabeça? Precisava desse escândalo por causa de um barulhinho? Ele é jovem. Eu respirei fundo. O amor de mãe é cego, mas o amor de avó, quando precisa, tem a visão de uma águia. Sandra, eu comecei, a voz controlada, sem elevar o tom, mas com o peso de uma âncora de navio. Eu te criei lavando panela em escola pública. Te ensinei a dar bom dia.
a respeitar os mais velhos e a nunca cuspir no prato que come. O filho que você mandou para cá esqueceu tudo isso. Ontem, o seu filho, o jovem que você defende, apontou o dedo na minha cara, me chamou de cozinheira de 5ª categoria e ameaçou me jogar num asilo porque eu derrubei uma panela na minha própria cozinha. Houve um silêncio sepulcral do outro lado da linha. O chiado da ligação internacional parecia o som do mar. Ele falou isso? A voz da Sandra quebrou, a defesa materna desmoronando diante da verdade. Falou, eu afirmei. Eu não estou perdendo a cabeça, minha filha. Eu estou encontrando o meu juízo. Você foi para Portugal lavar chão de padaria para mandar euros para cá, achando que estava garantindo o futuro dele. Mas dinheiro não compra caráter. Dinheiro não ensina um homem a ser homem. Você mandou euros, mas esqueceu de mandar limites. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia que ele estava agindo assim. Ela já estava chorando. Pois agora você sabe. E escute bem, Sandra, a minha casa, as minhas regras. Eu não sou empregada de moleque. A luz voltou, mas a farra acabou. Se ele quiser morar debaixo do teto que o pai dele construiu, ele vai lavar o próprio prato, vai varrer a casa, vai arrumar um emprego ou voltar a estudar. Se ele levantar a voz para mim mais uma vez, eu coloco as malas dele na calçada e ele que vá pedir abrigo na embaixada de Portugal. E não me mande dinheiro para limpar a sujeira dele. Eu tenho a minha aposentadoria. Eu me basto. Eu não esperei ela responder. Apenas tirei o telefone do ouvido e encerrei a chamada. Devolvi o aparelho para o Felipe, que estava parado no canto da sala, branco como cera, ouvindo cada palavra. Sua mãe está ciente, eu disse, ajeitando o chale nos ombros. Agora vá lavar a sua louça. Os meses se passaram desde aquele dia. O calor da penha continua o mesmo, derretendo o asfalto nas tardes de terça-feira. A chuva fina continua alagando a Avenida Brasil quando chove forte. Mas dentro da minha casa, o clima mudou da água para o vinho. O Felipe não virou um santo da noite para o dia. A arrogância de uma vida inteira demora a ser raspada da alma. Mas o medo é um professor eficiente. Ele percebeu que a mulher de cabelos brancos que faz o café dele não é uma figura decorativa, inofensiva e descartável. Ele percebeu que a mão que passa a manteiga no pão é a mesma mão que decepa a energia do mundo dele, se for preciso. Ele arrumou um emprego de meio período como estoquista no supermercado do bairro. Chega suado, cansado, com os pés doendo. O tempo no computador diminuiu drasticamente. As luzes neon ainda piscam de vez em quando, mas a porta do quarto fica encostada e não mais trancada com a violência de quem se esconde do mundo. Quando eu ligo o meu rádio de pilha para escutar o jogo de futebol no domingo, ele não reclama. Quando eu peço para ele consertar o trinco do portão, ele pega a velha caixa de ferramentas de ferro verde do avô e faz o serviço calado. A panela de alumínio grosso continua brilhando, guardada debaixo da pia da cozinha. Outro dia, eu estava fazendo um ensopado de carne com batatas. O reumatismo atacou forte, a minha mão falhou de novo e a tampa da panela escorregou, caindo no chão de cerâmica com aquele estrondo de sino de igreja velha que ecoa pela casa inteira. O barulho viajou pelo corredor, nítido e alto. Eu parei, segurando a colher de pau e olhei para a porta da cozinha. Passos rápidos vieram pelo corredor. Felipe apareceu na porta. Ele não estava vermelho de raiva. Ele não tinha um fone de ouvido pendurado no pescoço. Ele usava a camisa do uniforme do supermercado. Vó, a senhora se machucou? Tá tudo bem aí? Ele perguntou, os olhos arregalados, olhando para a tampa no chão e depois para mim. Eu sorri. Um sorriso pequeno, contido, daqueles que a gente dá quando sabe que a tempestade finalmente foi embora. Estou bem, meu filho, eu disse, me abaixando com cuidado para pegar a tampa. Foi só um descuido. A comida já vai sair. Ele assentiu com a cabeça, pegou-me um pano de prato que estava fora do lugar, pendurou na alça do fogão e voltou para o quarto, fechando a porta com a delicadeza que a minha paz merece. A gente envelhece neste país e a sociedade tenta convencer a gente de que o nosso tempo acabou. Tentam nos empurrar para as margens, para os cantos das salas, para as cadeiras reservadas dos ônibus, como se a nossa única utilidade fosse esperar a morte sem dar trabalho para os mais novos. A palavra asilo
Vira uma arma apontada para a nossa cabeça. Um castigo para quem ousa ter vontade própria depois dos 70 anos. Eles olham para a nossa pele enrugada, para o nosso andar mais lento, para as nossas mãos grossas de tanto lavar a roupa da vida, e confundem a nossa fadiga com fraqueza. Confundem o nosso silêncio com submissão, mas eles esquecem de quem somos. Esquecem que nós somos as mulheres que levantaram os muros deste país enquanto os homens estavam nas fábricas. Nós somos as cozinheiras, as costureiras, as professoras que fizeram o milagre da multiplicação do pão em mesas onde a fome batia ponto. Cada fio de cabelo branco que eu carrego na cabeça é um diploma de sobrevivência. Cada cicatriz de queimadura de óleo nos meus braços é uma medalha de guerra. Fui até a área de serviço, peguei o meu regador de plástico verde e fui molhar a minha planta comigo. Ninguém pode no canto do muro. As folhas dela estavam imensas, brilhantes, cheias de vida, filtrando toda a energia ruim que tentou se instalar no meu quintal. A água bateu na terra seca, levantando aquele cheiro maravilhoso de chuva miúda, de vida que resiste. Ninguém me manda calar a boca dentro da minha própria história. Ninguém me apaga do mapa que eu mesma desenhei com o suor do meu rosto. A minha casa, a minha vida, a minha luz. Sou Aparecida, 74 anos, merendeira aposentada com muito orgulho. E enquanto eu tiver força para segurar um alicate ou uma colher de pau, o que é meu, bicho nenhum come. Coloquei o regador no chão, limpei as mãos no avental e voltei para dentro de casa, deixando a porta escancarada para que o vento da tarde varresse qualquer resto de poeira que ainda insistisse em ficar.